Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando mais uma live da FestCast da Uniara, que é a Universidade de Araraquara. Hoje estamos com o tema, né? Respire e relaxe que tudo melhora. Eu, Patrícia, da Nutrição, professor Henrique Sanioto, da Educação Física. Estamos recebendo aqui as professoras da Fisioterapia, Andréia Carrascosa e Cristiane Medeiros, e da Enfermagem, Aline Domingues. Vamos hoje conversar sobre um tema muito gostoso e queria que vocês falassem um pouquinho, né, vindo dessa linha de toda essa modificação da vida da gente, né, com esta pandemia. A OMS diz que nós temos aí 19 milhões de pessoas, né, ansiosas e estressadas no nosso país. Então, como que a gente pode trabalhar um pouco isso em cima dessas características, né, de relaxamento e de respiração? De antemão, boa tarde a todas vocês. A Uniara agradece, né, a presença. E a gente quer que vocês falem um pouco do profissionalismo também, né, da área de cada uma de vocês, em cima desse tema que é sumamente importante. Podemos começar? Sim, claro. É um prazer estar aqui com todos vocês. Quando nós olhamos para os cursos da área da saúde, acredito que todos pensam na questão do autocuidado em si. A própria Organização Mundial de Saúde, ela define a questão do cuidado, né? Do autocuidado, que é a capacidade da gente manter, prevenir e lidar com as questões de saúde, tanto quanto doença. Então, são os grandes desafios quando nós olhamos. A enfermagem por si só é uma profissão que ela trabalha com a questão do cuidado, nós falamos que ela é a arte do cuidado. Então, olhar subjetivamente para o ser humano, em todas as questões que nós estamos vivenciando, a questão da pandemia que nós estamos passando, são muito importantes. Então, são desafios mesmo desse profissional de saúde, profissional enfermeiro, assim como o fisioterapeuta, olhar para essa questão de como nós realizamos nosso autocuidado, quais são esses desafios que são tão importantes na nossa vida, seja o estudante do ensino médio, seja o nosso estudante aqui da universidade. Quais são as angústias e aflições dessa mudança de rotina? Nós sabemos que a ansiedade é o mal do século, as questões de saúde mental são muito importantes, então é importante que esse estudante ele mantenha um círculo de amizade, que ele se sinta seguro nas suas relações, que ele busque ajuda. Então, são vários desafios que nós pensamos aí dentro também para o enfermeiro, para o profissional de saúde, quando ele olha para a questão de autocuidado. Fantástico. E na área da fisioterapia, como que a gente pode ver esse autocuidado que é extremamente importante no nosso dia a dia? Sim, complementando então, né, a fala da Aline, é bastante importante a gente lembrar que nós buscamos muito preparar, né, os alunos para cuidar do outro, né, como a Aline acabou de dizer, com todas as características, com toda a questão da empatia, do olhar para o outro. Mas a gente não pode se esquecer do nosso aluno, né, do quanto ele também precisa estar preparado, né? E nesse momento tão difícil, ser um profissional da saúde é uma questão muito delicada, porque além de lidar com as necessidades do outro, ele tem as suas próprias, né? Que estão ali gritando nesse momento, então, e pedindo para que ele vá tomando providências para ir ajustando, né, para que ele exerça a sua profissão da melhor forma. Então, essa questão ela tem sido enfatizada por nós professores dentro do curso, nós temos olhado com bastante carinho, né, para os nossos alunos hoje, né, aqui dentro da físio, da enfermagem, tentando entender toda essa diferença que a vida das pessoas tem tomado, né, esse rumo diferente. O gerenciamento do autocuidado é algo que vem trazendo para a visão dos cursos da saúde como um todo, principalmente porque nós estamos saindo, né, de um modelo mais biomédico, onde a gente olhava mais para as patologias. Sim. Estamos entrando hoje num contexto mais biopsicossocial. E essa visão biopsicossocial, ela traz para nós esse olhar global do indivíduo que está sendo cuidado e do indivíduo até que está aqui estudando. Essa visão global que a gente tenta passar sempre para os nossos alunos, né, de que a gente consiga ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, entender os contextos, né, de não só olhar para o movimento, já que a fisioterapia é a terapia pelo movimento, de não olhar só para o movimento na sua questão patológica, mas também de olhar todas as demandas que esse indivíduo traz para nós,
né? E o momento da pandemia trouxe algo assim muito crucial, que foi a necessidade muitas vezes de nós olharmos para dentro de nós mesmos, para a gente ter um encontro consigo mesmo, né? Então, olhar para essas demandas de como que nós gerenciamos a nossa vida, de como nós olhamos para as questões que nós temos que viver no nosso dia a dia. Então, o nosso próprio aluno vivenciou essa gestão e o paciente também. Então, quando eles vêm para a clínica hoje, tem todo um gerenciamento também de demandas próprias que esse paciente traz para nós, né? De autogerenciamento, de como foi esse momento da pandemia tão importante, onde nós tivemos muita ansiedade. E esse momento de se autocuidar. Quais seriam as formas, né? Como que a gente poderia gerenciar diferentes possibilidades da gente trabalhar com essa questão da ansiedade, do autogerenciamento e do autocuidado, né? A saúde mental, que muitas vezes não está bem. A questão da saúde física, que se intensifica muitas vezes, porque a gente sabe que a saúde mental interfere muito no físico. Sim. Então, esse olhar biopsicossocial possibilita que a gente tenha, né, um olhar de cuidado mais amplo com esse nosso paciente. Então, acho que a Físio, nesse sentido, busca, né, esse olhar mais amplo nesse aspecto. Nesse momento de tantas angústias, né, eu acho que a gente passou a criar esse olhar mesmo para o outro diferente, né? E uma busca, né, em ajudar e auxiliar, né, em todos os sentidos, né? Aproveitando, então, essa deixa que é sumamente importante, o cuidar do próximo, né? É um trabalho que vocês como profissionais, nós como profissionais, estamos à frente de tudo isso. Quais são as dicas que vocês podem determinar ou apontar para quem está nos assistindo desse trabalho preventivo, né? O que seria essa prevenção na área da saúde, na área da físio, na enfermagem? Como fica isso para eu que estou lá na minha casa, quietinho, ou não consigo sair, eu ainda estou angustiado ou com medo? Quais são as ideias, né, os exemplos que vocês possam dar para que essas pessoas abram caminhos? Pensando também que essas pessoas, né, estão sofrendo com patologia, sofrendo de insônia, né, muitas vezes a pressão que sobe, o estresse, né, essa ansiedade. Acho que a primeira coisa é essa pessoa ela conseguir identificar o que causa ansiedade nela. Nós tivemos um boom de informações, então, no início da pandemia, até eu mesma acompanhava, assim, a cada 1 hora, novas notícias. Então, reservar um momento do seu dia para que você se atualize das informações. Evitar as mídias sociais que talvez bombardeiam com notícias, com fake news. Então, tem se intensificado esse trabalho. E até mesmo o nosso próprio estudante, os futuros estudantes do curso, também olhar onde nós vamos buscar informações. Eu acho que controlar esse acesso de informações numa pandemia é essencial. A gente consegue passar com maior tranquilidade o que está acontecendo nesse momento com todos nós. E aí, a outra etapa que tem se falado muito são as questões do próprio bem-estar. A própria atividade física, que as meninas da fisioterapia dão um show de orientar as pessoas em técnica de relaxamento. A enfermagem identificar que esse paciente está ansioso, então nós trabalhamos de uma forma multiprofissional, interprofissional, todos nós da área da saúde, e identificar nesse paciente o que causa essa ansiedade. Então tem sido assim uma das questões muito importantes. E se refletir, como a Cris disse, trazer, olhar para isso, o que me gera ansiedade, fazer ao longo do seu dia uns 5 minutos, anotar o que me causou ansiedade, o que me gerou estresse ou o que me gerou tristeza e medo. E é muito importante que essas pessoas identificam, quando eu estou triste, quem que eu procuro dentro do meu círculo de amizade, da minha família. Quando eu estou nervoso, quais são as minhas reações, o que eu faço para isso melhorar? Porque a gente acaba se conhecendo. Então, é o desafio de se autocuidar. Eu acho que antes da pandemia, todos nós vivíamos uma rotina muito intensa. Sim. Hoje também, mas a gente consegue olhar com maior clareza aquilo que não está tão legal na nossa rotina. A atenção mudou, né? Sim. E o que você acha, então, de nós propormos alguma coisa um pouco mais prática dentro da fisioterapia que possa atingir as pessoas que estão nos assistindo? Algum exercício? O que vocês falam que a gente pode exercitar e buscar esse autoconhecimento, mesmo que seja momentâneo, ou para que a gente não faça coisas erradas naquele momento,
Tem técnicas para isso, né? Para a gente se controlar? Sim, eu não diria nem assim coisas erradas, mas a gente pode pensar que a questão de você colocar atenção plena. Hoje a gente fala muito, né, sobre mindfulness, a meditação, as propostas do relaxamento, o próprio exercício físico como formas de modular essas nossas percepções lá no nosso cérebro, né? Porque muitas questões, tanto da ansiedade, dores, quantas pessoas não tiveram dores, começaram a ter dores ou intensificaram suas dores durante o período da pandemia, né? E o nosso cérebro é ele quem determina essas ações de perigo, no caso. Então, por exemplo, a gente utiliza algumas técnicas justamente para modular essas ações, onde a gente pode modular um pouco dessa dor, um pouco dessa ansiedade, fazendo algumas técnicas que já estão hoje comprovadamente, né? A ciência mostra para a gente que funcionam e que podem nos ajudar em momentos assim. Então, quando a gente pensa nessas técnicas, acho que um ponto importante é a gente entender que elas são técnicas de autopercepção. É justamente voltar esse olhar de autocuidado e percepção de nós mesmos. Então, são técnicas que a gente utiliza a percepção tanto da nossa respiração quanto do nosso corpo. A gente na fisioterapia costuma dizer que vida é movimento é vida. Sim. Então, esses movimentos e essa percepção do nosso corpo passa por essa demanda da gente se autoconhecer, se entender, se perceber. Isso é importante, né, Cris? Porque a gente não se olha, né? Não. A gente sabe olhar o outro, mas não Sim. sabe olhar a gente, né? Então é um momento de a gente se auto-olhar, né? Sim, eu sempre brinco muito com os alunos da psicomotricidade. Eu falo assim, essa disciplina é para vocês olharem para ela e ensinarem os seus pacientes, mas usarem para vocês também, em primeiro, né? Então, e aí a partir disso a gente vai criando esse vínculo e ensinando aquilo que a gente aprende, estendendo isso, né, da universidade para aí, né, a nossa comunidade. Então, eu gostaria de propor, se vocês toparem, a gente fazer duas técnicas que são muito simples. A primeira de respiração. Existem várias, tá bom? Mas eu vou propor uma rápida que a gente pode utilizar. Hoje é comprovado que a respiração, ela modula isso lá no nosso cérebro para controlar a nossa ansiedade. Então, a gente vai usar a técnica da gente respirar em 4 tempos e nós vamos soltar o ar no dobro de tempo. Existem várias, mas essa é uma que a gente pode usar em qualquer momento de ansiedade. Estou no trânsito, briguei, estou numa prova, vou fazer uma prova, vou prestar o vestibular, estou ansioso, preciso agora fazer alguma coisa para resolver, e essa funciona bem rapidinho. Tá bom? Muito então, legal. Você que está aí em Ótimo. casa, faça também. Faça. Então, para qualquer situação, a gente pode parar, né? Então, vamos começar a perceber primeiro a nossa respiração. Se facilitar, podem fechar os olhos, fechem os olhos e comecem a perceber a respiração. A nossa respiração, ela vem trazendo lá para o nosso abdômen, enchendo o abdômen de ar. Então, a gente enche o abdômen, expande a barriga, trazendo a respiração para o abdômen. 1, 2, 3, 4. Segura e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Difícil, porque a ansiedade faz com que a gente não consiga muitas vezes respirar profundamente. A gente quer liberar esse ar o mais rápido possível, a respiração do ansioso. Então, vamos lá de novo. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Percebe e solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Respire. 1, 2, 3, 4. Enchendo a barriga de ar. E solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu estou a ficar completamente calmo e relaxado.
E siga 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A cada ciclo da nossa respiração, nós vamos percebendo que nós vamos conseguindo prolongar mais esse ar, esse soltar do ar, e nós vamos percebendo que nós vamos ficando mais relaxados, porque nós colocamos a atenção plena na nossa respiração, precisamos contar e perceber a nossa respiração acontecendo. E então, o nosso cérebro começa a pôr atenção, né? E nos desligar por alguns segundos ali do nosso pensamento ansioso, dessa turbulência de pensamentos que vai chegando. São exercícios importantes que, nesse momento, quando você faz, a gente percebeu que a Patrícia quase dormiu, Tava o cameraman tá ali, ó, se eu não totalmente acordar relaxada. ele vai cair de tão relaxado que eles ficaram. E é um exercício simples, que às vezes as pessoas esquecem, e é sumamente importante, como você mesmo disse. Eu vou prestar o vestibular, eu vou entrar na universidade, é um novo ciclo, uma nova ação. É importante fazer essa respiração, porque você dá um tempo para o cérebro, né? Para as ações se organizarem, não é isso? Sim. Isso é treino, né? Então, assim, são coisas que nós vamos treinando e com o tempo isso vai ficando cada vez mais fácil de nós nos auto-induzirmos a essa respiração relaxante. E nós podemos usar isso a qualquer momento da nossa vida em situações de estresse. E outra é a percepção do nosso próprio corpo, que a gente chama dentro da fisioterapia de um contrai e relaxa. Por quê? A gente olhar nosso trapézio, né? Que é esse músculo aqui que a gente costuma ficar, que eu brinco com os alunos, que é o ombro lá na orelha, né? Então, o ombro na orelha, quase que como um brinco. Então, a gente relaxar a nossa musculatura. A proposta do contrai e relaxa é a gente fazer uma autopercepção de movimentos de contração, então de tensão muscular e relaxamento. Então, dá para fazer também sentado na cadeira, com os olhos fechados, mais uma vez. E vocês vão sentindo a indução do que vai sendo solicitado, tá? Então, mantenha a respiração que nós fizemos anteriormente. É importante que a gente faça um trabalho respiratório em conjunto. Durante a inspiração, sinta o abdômen encher de ar. Então, enche a barriga de ar, calma e profundamente. Prenda a respiração por um segundo e contraia os punhos e mãos com bastante força. Em seguida, solte o ar relaxando completamente. E solta o ar relaxando completamente. Novamente, respire. Segure o ar, aperte punhos e dedos com força. Em seguida, solte o ar, relaxando. Solte o ar, relaxando. Isso. Mais uma vez, vamos elevar agora, puxando o ar pelo abdômen. Traga os ombros lá para cima, quase que encostando lá nas nossas orelhas. E em seguida, relaxe, soltando o ar profundamente. Perceba essa diferença entre a tensão e o relaxamento. Mais uma vez, respire enchendo o abdômen de ar, contraia os ombros, leve os ombros lá nas orelhas e solte, relaxando. E sinta, se permita sentir essa sensação entre a contração e o relaxamento. Agora os músculos da face. Vamos encher o abdômen de ar. Contraia fazendo uma careta bem nervosa. E então, relaxe, soltando o ar, percebendo a diferença. Mais uma vez.
Contraia, puxe o ar, enche o abdômen, contraia fazendo uma careta e então solte o ar, relaxe e perceba a diferença. E assim podemos continuar contraindo nosso abdômen. Contraia forte o abdômen como se fôssemos levar um soco no estômago. E então relaxamos, soltando o ar. Respire, enche o abdômen de ar. Contrai esse abdômen bem forte. E então relaxamos, soltando o ar profundamente. Vamos contrair as nossas pernas e coxas. Contraia vigorosamente pernas e coxas. E solte o ar, relaxando profundamente. Encha o abdômen de ar. Contraia pernas e coxas. E solte, relaxando completamente. E por fim, os nossos pés. Contraia dedos e pés, aquela musculatura bem no meio do nosso pé com bastante força. Enche o abdômen de ar. E relaxe, soltando o ar e liberando a tensão. Novamente, respire, enchendo o abdômen. Contraia dedos e bem no meio do pé. E relaxe, liberando a tensão. Perceba a diferença entre a contração e o relaxamento. Perceba como o seu corpo agora está diferente, como ele pesa sentado na cadeira, como as mãos pesam apoiados no braço ou na mesa. Perceba a diferença e o quanto você se sente agora mais calmo e mais relaxado. Com certeza, muito mais relaxado. Fantástico. Delícia, né? Sim. Muito bom. Isso é muito importante porque as pessoas passam a compreender e sentir o corpo, né? Por exemplo, eu senti os batimentos cardíacos, por exemplo. Consigo ter essa plena consciência de que relaxei e eu consegui ouvir os meus batimentos. Então, esse tipo de consciência que vocês falam, esse tipo de cuidado é muito importante, né? Vocês como profissionais, como professores, passar isso, né, para as pessoas e também para o nosso futuro aluno que vai vir aqui para a universidade, não é isso? Sim, é perfeito, né? A técnica assim demonstrada pela Cris, acho que é fantástica. É importante que as pessoas insiram isso na sua rotina. E dando só um gancho aqui nesse assunto que é o movimento, né? E aqui a Cris enfocou o relaxamento. Eu acho que é importante a gente complementar nessa época de pandemia, não só de Covid, mas de sedentarismo, que outra dica que fica aqui que eu gostaria de deixar, né, para as pessoas é para incorporarem dentro do dia a dia atividades mais dinâmicas dentro de casa. Eu acho que nesse período, né, que as pessoas estão mais dentro, mais saindo menos de casa, é importante em pensar nas atividades que elas vão fazer no ambiente ali, né, mais recluso, mais fechado, e que eles sejam mais dinâmicos, né? Há uma recomendação importante da Organização Mundial da Saúde para que as pessoas sejam consideradas ativas, elas devam praticar 2 horas e meia de atividade física por semana. Né? Claro que é muito difícil que no nosso dia a dia a gente consiga, né? Muitas pessoas não conseguem incorporar, mas pelo menos trazer para o dia a dia, né, atividades que se movimente mais, em que essa pessoa, né, tenha movimentos mais amplos, né, saia da cadeira, saia da cama. E então acho que fica aí o outro lado da moeda, né, do relaxamento e também da movimentação. Conseguir trazer esse movimento para 30 minutos ao dia, né, para começar a se conscientizar, seria né? o ideal. Então
Um exercício, um movimento e uma técnica de relaxamento seria excelente, né? Incorporar isso no dia a dia. Fazer disso como um hábito de vida, né? Isso. E a gente está falando de prevenção e o trabalho preventivo, que também vocês fazem, isso que você está me falando, desde a parte da enfermagem e da fisioterapia. O trabalho preventivo, às vezes, vale muito mais do que você tratar já a patologia. Então, o investimento nessa área é extremamente importante. E está aí a questão da crise. Nós estamos numa crise, passamos por uma crise e talvez terão outras crises. O ideal é que a gente tire o S e crie. E é exatamente isso que a Cris fez. Vocês estão pontuando para a gente. Precisamos criar técnicas novas, precisamos ajudar essas pessoas a terem essa criatividade para buscar essa qualidade de vida que todo mundo precisa, não é mesmo? E pensando nessas técnicas, né, a gente pode estar fazendo isso voltado para todas as faixas etárias, né? Então, crianças que estão cada vez mais, né, estressadas, sedentárias, né, com apenas atividades de jogos, adolescentes, adultos e até o idoso, né? Então, é importante, não sei se tem alguma dica diferente aí de trabalho ou alguma coisa assim. Até fazendo uma ponte com o nosso tema, né, que é respira, relaxa, que tudo melhora. Tudo melhora. E realmente a gente comprovou isso, que a gente melhora, para a gente poder encerrar, né, com chave de ouro com vocês, porque eu já vou sair daqui mais relaxado. Quais são as dicas que vocês podem dar para a gente e também para o nosso futuro aluno, para quem vai ingressar na universidade? E deixar o nosso abraço, nosso agradecimento por esse momento extremamente importante, onde todos nós aqui estamos aprendendo. Com certeza. As técnicas que a Cris demonstrou são essenciais. Eu acho que tem dias que nós não conseguimos fazer tudo. Então, acho que uma palavra muito forte que vem no autocuidado é ser gentil conosco mesmo. Respeitar nossos limites, compreender, se autoconhecer, que são questões essenciais aí ao longo desse tempo para conseguir aí passar por essa pandemia ou outras crises que nós teremos. Ótimo. Cris? Acho que é muito simples a técnica, então qualquer idade, desde das crianças, minhas filhas praticam, aos idosos, né? Então nós podemos aplicar. Eu acho que a dica é volte o olhar para si. Sim. Eu acho que esse E até fazer em família, né? Você disse que suas filhas fazem, Sim. então já pensou que gostoso você reunir a família, ao invés de assistir as notícias que não são boas, ou ficar no TikTok ou na internet o tempo todo, você parar um minuto para fazer isso, eu acho que traz de volta o que a gente está falando, o cuidado de si, o cuidar do próximo. E todos juntos aprendendo, né, a respirar e a Sim, se cuidar, né? Isso é importantíssimo. Andréia? E eu deixaria uma dica, eu acho que é global, que é identificar o que você pode ter controle e o que você não pode. E focar nas questões que realmente são possíveis de serem controladas no seu dia a dia e organizar sua rotina diante disso. As questões que estão fora da sua possibilidade estão fora. A gente tende a controlar o que não consegue e deixa de controlar aquilo que está perto, está próximo. Então, essa é a minha dica, né, para todo mundo. Isso é muito importante, né, André? A gente saber até onde a gente, né, pode ir e entender os nossos limites, né? Porque a partir do momento que a gente entende os nossos limites, como a Aline mesmo disse, né, passamos a ser gentis com a gente e entender que podemos melhorar, podemos, né, evoluir aí e nos ser empáticos com a gente mesmo, né? Nos entender, né? Isso é muito importante. Eu acho que a respiração vai fazer isso com todo mundo, né? Tenho certeza que todos aí que assistiram e irão assistir esta discussão de hoje vão melhorar muito, né? Perfeito. Então, em nome da Uniara, a gente agradece a presença de vocês, grandes profissionais. O FEGcast, né, foi fantástico e claro que a gente espera o Se Mexe Bicho, vamos se movimentar o bicho para vir aqui estudar conosco, estudar com vocês e terem aula com esses professores fantásticos aqui na nossa universidade. Muito obrigado e até uma próxima. Nossas redes sociais, né? E olhem aí, cada curso tem várias atividades agora na nossa FEC, então não deixem de assistir, procurem o curso que mais lhe agrada e Se Mexe Bicho, né? Isso aí, vem com a gente.